Você tem sentido uma sensação de desgaste constante ultimamente? Parece que está sempre cansado, mesmo que não tenha feito tantas atividades? Seu sono está meio bagunçado, às vezes você se deita e não consegue dormir logo, ou acorda muitas horas antes do que gostaria? Sente que seu apetite mudou, que a sua capacidade de memorizar, se concentrar e prestar atenção estão bem alteradas? Percebe que está com alguns sintomas de ansiedade ou depressão? Pode ser que você está sofrendo com os efeitos do estresse. E hoje eu quero falar sobre o estresse e maneiras e como gerenciá-lo. E para ilustrar melhor, eu trouxe aqui um elástico que é para você entender sobre o estresse de uma maneira mais lúdica. Imagine que a sua vida é esse elástico e que os estressores são esses estímulos que levam esse elástico a esticar. Você percebe como a forma do elástico é alterada quando eu estico? É isso mesmo, algumas mudanças acontecem no material. Então, trazendo para a nossa realidade, é como se os eventos e as situações que acontecem no dia a dia fossem esses estímulos que alteram a nossa realidade e, consequentemente, o nosso estado emocional. E quais são os estressores que nós estamos vivenciando nos dias atuais? Alguns deles estão ligados à novidade. Para entender melhor, imagine fora desse contexto de pandemia, toda vez que você precisa começar algo novo, você se depara com essa questão aí da novidade. Então, quando você começa num novo emprego, onde você não sabe nada, onde você não conhece ninguém, então você tem que, estar ali para fazer novos relacionamentos, para aprender a sua função naquela empresa ou naquele lugar que você começou a trabalhar. A chegada do primeiro filho, um casamento, ir morar junto com alguém, começar um curso universitário, mudar de escola. Então, todas as situações, elas mostram pra gente que situações novas geralmente são estressantes. E essa situação que a gente está vivendo de pandemia também é uma situação nova. Então, a maioria das pessoas nunca passou por uma situação dessas, em ter que ficar isolado, de quarentena, ter que ser, esse afastamento social. Então, é a primeira vez que a gente passa por tudo isso. Outro estressor que nós podemos pensar é a ameaça. Então, a ameaça de ser contaminado pelo vírus ou de transmitir o vírus para alguém que a gente ama, estar no grupo de risco. A ameaça de perder o emprego, não conseguir pagar as contas. E, por fim, a imprevisibilidade, que está ligada às incertezas que o contexto gera. Como será depois que tudo isso acabar? Será que eu vou conseguir um novo emprego? Eu vou conseguir manter as coisas do jeito que estavam? Ou digamos que essa situação já estava difícil, já estava ruim. Você pode pensar, será que as coisas vão melhorar? Então é muita dúvida, Tudo muito imprevisível. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Claro que existem muitos outros estressores, mas apenas com esses aqui que a gente já citou, já dá para ter uma boa ideia do que a gente está sentindo e por que a gente se sente assim. Nesse momento, a maior preocupação de pesquisadores da saúde mental tem sido, sim, relacionada à ansiedade e à depressão. Mas a gente sabe que tem existido outros efeitos também, na vida cotidiana aí das pessoas. Então a gente sabe que a violência doméstica tem aumentado, o abuso infantil, situações em que as pessoas agem com impulsividade, compulsões. Então tem afetado de várias formas, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. E quem já possui algum tipo de problema, como a ansiedade e a depressão, acaba sendo mais vulnerável ao estresse do que uma pessoa que não tinha esses problemas antes da pandemia começar. Comparando novamente com aquele exemplo do elástico, é como se ele tivesse perdido parte da sua capacidade de voltar ao estado normal. E existe na psicologia uma palavra muito especial, emprestada da física, que se chama resiliência. O conceito físico diz que resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, Retornar à forma original após ter sido submetido a uma tensão. Na psicologia, uma autora chamada Froma Walsh, ela explica que resiliência pode ser definida como a capacidade de se renascer da adversidade, fortalecido e com mais recursos. É um processo ativo de resistência, reestruturação e crescimento em resposta à crise e ao desafio. Ela também diz uma coisa muito interessante,
que a capacidade de superar os golpes do destino ultrajante desafia a sabedoria convencional da nossa cultura, de que o trauma precoce ou grave não pode ser desfeito, de que a adversidade sempre prejudica as pessoas e de que os filhos de famílias perturbadas ou destruídas estão condenados. Para mim é maravilhoso esse conceito de resiliência porque ele abala muitos padrões deterministas e nos faz entender que para todos, independente da sua história, a cada amanhecer se abre um dia cheio, repleto de possibilidades. Por isso, a partir de agora, eu quero trazer para vocês algumas estratégias que estão baseadas em pesquisas científicas e que vão te ajudar muito a lidar melhor com o estresse, a melhorar o seu bem-estar e também fortalecer a sua resiliência. Essas orientações foram extraídas de um guia de gerenciamento do estresse fornecido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, e foram elaboradas justamente para esse tempo de pandemia. A primeira dica é fique conectado com outras pessoas. Muitas pessoas têm reclamado de uma sensação crescente de solidão, e isso não é só porque estão sozinhas ou isoladas de outras pessoas. Às vezes, mesmo estando com os familiares, estando com alguns amigos, né, estando junto com outras pessoas, essas pessoas têm essa sensação de solidão. E isso muitas vezes se manifesta porque não existe essa conexão. Então a pessoa não tem aquela abertura, às vezes não consegue se abrir, falar, né, com os outros sobre o que está passando, sobre o que está sentindo. E isso faz com que ela se sinta isolada, sozinha e com essa sensação crescente de solidão. Conversar com aqueles que você confia pode ser uma maneira muito útil de reduzir sentimentos de ansiedade, isolamento, medo, tédio ou vulnerabilidade. A cartilha recomenda que você procure o apoio de familiares, amigos, mentores e até mesmo de pessoas que estão ligadas à espiritualidade. Seja flexível, use mais o telefone, faça videochamadas. Eu sei que tem gente que agora prefere só falar através de texto, mas seja mais flexível nesse sentido. Converse, mesmo que seja um olho no olho artificial, mas pelo menos você está em contato direto com a outra pessoa e isso pode ser muito útil na redução da ansiedade, do medo, do tédio, como a gente já falou. E quando você estiver conversando com essas pessoas, converse sobre a sua experiência, sobre os sentimentos. Essa é uma ótima maneira de se conectar com as pessoas. Quando eu falo sobre aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando, que eu estou experienciando e quando eu ouço também aquilo que o outro tem para me falar a respeito disso. Realize as atividades mais cansativas do seu dia e depois tente fazer algo agradável. Essa é a ideia de equilibrar as atividades que eu preciso fazer com aquelas que me dão prazer. Relaxe o seu corpo, a sua mente. Pratique respiração lenta e constante, relaxamento muscular, assim como qualquer outras ações calmantes. Mantenha também um senso de esperança. Nesse ponto você pode considerar até mesmo manter um diário com aquelas coisas boas que têm acontecido com você. Outra dica é escrever sobre as suas experiências, sobre os seus sentimentos. Você pode postar nas redes sociais. E nesse sentido, quando eu falo fale sobre as suas experiências, fale sobre os seus sentimentos, tente não ficar compartilhando preocupações, mas fale sobre os seus sentimentos. Porque quando eu compartilho preocupações, eu posso ativar também a ansiedade em outras pessoas, né? Existe até um termo que está sendo usado, né, que é a corruminação. Então eu fico ruminando, eu fico pensando, né, quem assistiu os meus outros vídeos sobre ansiedade, neles eu falo sobre essa questão da preocupação, da catastrofização, do ficar, né, prevendo que coisas horríveis vão acontecer, que o pior desfecho vai acontecer e que eu não vou dar conta daquilo. Então, se eu fico corruminando, fico me preocupando junto com o outro, isso também não vai me ajudar e não vai ajudar o outro. Mas compartilhar sentimentos, experiências, isso aí tá ok e é muito bom para você aprender a lidar com o estresse. Muitas pessoas podem estar experienciando emoções fortes também nesse tempo. Por exemplo, medo, frustração,
todas relacionadas aí com o momento que a gente está vivenciando, de ameaças à saúde e de consequências sociais e econômicas do Covid-19. Existem medidas que você pode tomar para diminuir o estresse tanto a curto quanto a longo prazo. Num primeiro momento, você pode perceber que é compreensível que você se sinta dessa forma, especialmente quando alguns aspectos da nossa vida mudaram ou ainda estão incertos. Quanto a isso, então reserve um tempo para se lembrar que sentimentos fortes também são toleráveis. Aceite esses sentimentos em vez de ficar suprimindo ou reprimindo. A gente pode comparar, essas sensações ou esses sentimentos muito fortes como ondas. Então a minha recomendação é que você suba mesmo na onda, você se permita sentir. Por quê? Porque aquilo ali vai ser tolerável e depois ele vai passar. E enquanto você faz isso, você pode observar o que acontece com o seu corpo, com a sua mente, sem julgamento. Tá tudo bem se sentir dessa forma. Nesse momento agora, eu quero falar com vocês também sobre algumas estratégias que elas são consideradas inúteis para o manejo do estresse. Algumas maneiras de gerenciar o estresse, elas podem parecer úteis num primeiro momento, ou a curto prazo, mas elas podem ter muitas consequências negativas agregadas a longo prazo. É certo que cada um lida com o estresse de maneiras diferentes. A gente pode identificar que algumas maneiras são úteis realmente para lidar com o estresse. A maioria das dicas que eu estou dando aqui para vocês, elas são realmente úteis. Se você conseguir colocar algumas delas em prática, você vai perceber o quanto que isso está sendo benéfico para você. Mas algumas pessoas acabam optando por um caminho, digamos, mais curto aí para lidar com o estresse, para conseguir o alívio. Uma dessas formas que a gente pode pensar aqui é o consumo de álcool, o consumo de drogas, né? Nesse caso, a gente poderia pensar aqui também na maconha, que eu acho que é uma coisa assim que é bem utilizada aí, principalmente pelas pessoas mais novas, mais jovens, para lidar com o estresse. A maconha, não sei se você sabe, né? Muitas pessoas acham que é um relaxante, eu vou fumar um baseado para me relaxar, mas a maconha ela é classificada como um perturbador do sistema nervoso central. Então existem pesquisas que mostram que a maconha acaba até piorando a ansiedade em quem já tem níveis altos aí de ansiedade. Então ela não ajuda a longo prazo, acaba até atrapalhando nessas situações. Outra estratégia que é muito utilizada, principalmente pelo ansioso, que num primeiro momento pode até trazer um alívio, mas que depois a longo prazo acaba trazendo até um esgotamento para quem pratica, é a questão da preocupação. Então, às vezes, ficar se preocupando muito com o que está acontecendo, com o que vai acontecer, não vai te ajudar em nada. Então, tenta ao máximo não pensar nas consequências, nas coisas que podem acontecer e tenta trazer a sua mente mais para o que está acontecendo agora. Outra coisa que também não ajuda nesse sentido é você se preocupar em voz alta com o outro. Então, no começo eu falei para você realmente se abrir, falar dos seus sentimentos, das suas experiências, mas sem corruminar com o outro, Então, porque isso pode gerar tanto emoções fortes em você quanto no outro, pode ser um gatilho para vocês nesse momento. Então, tente não fazer isso, nem sozinho e nem com outras pessoas. Mantenha o seu autocuidado básico e tente aumentar o senso de controle e resistência. Então, o distanciamento social e outras práticas destinadas a conter o Covid-19 estão atrapalhando de alguma forma a nossa rotina, as nossas finanças e o senso de controle sobre a nossa vida diária. No entanto, existem algumas etapas que você pode executar para tentar restaurar esse equilíbrio. A primeira coisa, coma alimentos saudáveis. Então, evite alimentos que tenham alto teor de açúcar, álcool ou cafeína. Envolva-se em alguma atividade física. Aceite aquelas circunstâncias que você não pode alterar e se concentre naquelas que você pode. Modifique, ressignifique a ideia do que é um bom dia para você. Então, tenta criar essa ideia de bom dia baseada naquilo que a gente está vivenciando hoje. Solucione problemas e defina metas já baseadas nessa nova realidade que a gente está vivenciando. E as últimas dicas que eu quero trazer para vocês hoje, elas estão relacionadas a manter uma boa qualidade do sono. Por que dormir bem é tão importante nessa situação? Porque uma boa noite de descanso,
Ter dormido o suficiente é muito importante para nos ajudar a regular as nossas emoções e também as respostas ao estresse. Então, para que a gente tenha um sono adequado e que nos ajude nessa tarefa, é muito importante que a gente durma e acorde sempre nos mesmos horários, que a gente mantenha uma rotina para o nosso sono. Tente também dormir só quando você se sentir cansado. Se você tiver com problemas para adormecer, para pegar no sono, então a minha dica é que você se levante e tente fazer algo relaxante ou chato. Eu indico aqui que você ouça um podcast, alguma coisa assim que não te interesse muito, ou ouça um audiolivro. Você pode também tentar alguns exercícios de relaxamento ou de meditação, como mindfulness. É importante que nesse momento você não volte a ligar a TV ou assistir alguma coisa no celular ou ler alguma coisa no celular. O ideal é que você tente ouvir alguma coisa que seja um pouco chata, isso seria o ideal. Evite cafeína, nicotina ou álcool por pelo menos 4 a 6 horas antes de você se deitar para dormir. Evite também tirar cochilos durante o dia. Se você precisar realmente tirar uma sonequinha aí depois do almoço, então faça isso antes das 15 horas e coloque seu celular para despertar, um despertador, para que você não durma mais do que 1 hora. O ideal seria dormir de 15 a 20 minutos. Tente não usar a sua cama para fazer outras coisas, use ela só para dormir, até para que o seu cérebro, o seu corpo entenda que o momento que você deita na cama é para descansar e não para fazer outras atividades. É legal também desligar todas as luzes, desligar a TV, desligar o celular. As luzes da TV, do celular e do computador, elas ativam o seu corpo e tornam ainda mais difícil adormecer. Então o ideal é que você não entre em contato com essas luzes pelo menos umas 2 horas antes do momento que você pretende dormir. E o exercício físico entra mais uma vez aqui, né, na nossa lista, porque ele é muito útil no sentido de reduzir o estresse e também ajudar a gente a pegar no sono mais rápido. Então, por hoje é só. São essas as dicas que eu trago para vocês hoje. Eu agradeço você mais uma vez que esteve aqui comigo até agora e a gente se vê na próxima. Até lá!